É isso aí, senhoras e senhores. Está começando agora mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Hoje nós vamos estar falando de uma temática muito importante. Se refere a essa temática clínica psicanalítica. Digamos que é o ao contrário de psicanálise clínica. Digamos em uma transliteração, certo? Mais uma aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar. Eu, professor Manuel Reis, estarei com vocês até às 20 horas. Se houver bate-papo, nós estaremos até às 20h30, tá certo? Vamos lá, então, ao que interessa sobre a aula de vocês em relação a essa matéria de número 13. Nós estamos falando do módulo 13, clínica psicanalítica. Então, o que é uma clínica psicanalítica? Antes de falarmos de uma clínica psicanalítica oriunda de origem, nós vamos estar falando a etimologia da palavra clínica. Então, quando se refere à palavra clínica, é um lugar onde é procurado por muitas pessoas para o tratamento, para a cura, para resultados de um bem-estar físico e emocional. Mas, meus excelentes, quando nós falamos essa palavra clínica, ela vem do grego. Os senhores sabem que é muito importante conhecer a etimologia. Então, a palavra clínica vem do grego, que originalmente se destaca de termos como cliné, que significa cama. Então, a palavra clínica é uma palavra que Valeu, vou tentar, tá tudo ok, viu? Valeu, pai. Legal. oficialmente que ela tem como a origem, etimologicamente, como eu vos falei, cliné, que quer dizer cama, certo? Então, clínica significa cama. Mas como assim, professor? Vou mais uma vez não remendar, mas explicar didaticamente dentro da etimologia, que é a origem e o significado das palavras. Então, a palavra clínica vem do grego, originando-se de termos como cliné, que quer dizer cama, leito, e clínicos, relativo ao leito. Então, significado, a prática médica de observar o doente em seu leito, certo? Em seu leito, claro, na questão medicinal, em seu leito médico, para observar doentes, respectivos doentes, de suas respectivas enfermidades, certo? Então, trazendo a clínica psicanalítica para a psicanálise, você valoriza o lugar onde se trata, um lugar onde vai estar à disposição para o tratamento de diversas pessoas. Então, a clínica psicanalítica é aquele processo em que as pessoas vão ser avaliadas, vão ser passadas, vão ser observadas e elas vão alcançar resultados maiores através de um roteiro psicanalítico, claro, dentro das primordialidades freudiana. Então, quando nós lembramos dessa palavra clínica, por isso que eu valorizo a etimologia. Então, quando nós falamos essa palavra clínica, ela vem do grego, que significa cliner, né? Cliner, que quer dizer cama, e clínicos é o relativo de leito. Então, clínica é uma palavra grega, kliné, que significa cama. Então, nesse caso, claro que você, como psicanalista, pela ética, você não vai se deslocar para fazer diversos atendimentos em domicílio, porque pela ética não permite. Mas
esse processo do clinê é onde as pessoas elas despertam as suas diversas demandas e queixas, ou a principal queixa da sua vida vai estar procurando um profissional para o tratamento. Então vamos ver como Freud ele aplica didaticamente. Aos senhores que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Nosso excelente Obélio Freitas, Valdemir e a nossa excelente Paula Suelen, que já estava. Fique à vontade, vamos lá. Então, o que é uma clínica psicanalítica? Então, a clínica psicanalítica consiste em manter uma base do uso da parte clínica do atendimento. Então, esse amparato, esse projétil, digamos assim, essa projeção dentro de uma base onde nós estaremos desenvolvendo relações para o atendimento, chamada clínica, é aquele lugar onde as pessoas vão receber tratamentos. Então, uma clínica psicanalítica, um consultório, um espaço terapêutico é onde as pessoas serão ajudadas. Elas vão alcançar resultados através do profissional da psicanálise. Claro que ele vai estar implantando as técnicas e métodos psicanalíticos dentro daquela teoria freudiana. Só que hoje nós estamos em uma contemporaneidade em que a psicanálise contemporânea ela não aplica somente a visão teórica freudiana, mas existem a lacaniana, a, a, a dicleniana, né, de Melanie Klein, até a da própria filha de Freud, também, a aniana, a junguiana, e são diversas teorias que são fantásticas. Então, se você precisa investir o seu tratamento no tratamento infantil, você utiliza muitas teorias de Melanie Klein. Vocês veem como é interessante essa questão, a teoria que ela implanta, que ela contribui para a, 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 a questão psicanálise, o mundo psicanalítico. Aí você vê, não, professor, eu vou trabalhar muito também na teoria freudiana, quando nós olhamos para aquela teoria que ele implanta dentro das fases da psicossexualidade infantil. Às vezes as pessoas olham e dizem, não tem nenhum significado. Naquela época em que Freud ele começou a implantar, ele divulgou, publicou a sua teoria, essas fases, é, 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 essas etapas da psicossexualidade infantil, alguns colegas dele se desenvolveram oposições teóricas e ridicularizaram a temática, a teoria de Freud. Mas depois as clínicas, as faculdades, as pesquisas sobre a saúde mental comprovaram, valorizaram isso, né? Então, isso é muito interessante quando você insiste em implantar uma teoria que ela é provável e ela é empírica, ela teve uma comprovação depois, e hoje os estudantes da psicanálise têm valorizado muito esse campo de pesquisa. E essa teoria, ela tem ajudado a descobrir grandes doenças sexuais, psicossexuais, problemas de perturbações sexuais, problemas em que atacam, ou seja, desenvolvem na mente em relação à sexualidade. E isso tem ajudado bastante a relação conjugal, tem ajudado também pessoas que querem projetar em suas vidas
um relacionamento conjugal, e aí isso ajuda no processo de liberação. A mente, ela pode estar sofrendo algumas alterações. E aí esse tópico, mais do que temática, a teoria implantada por Freud também poderá ser viável para ajudar diversas pessoas nas suas diversas áreas da sexualidade. Então, às vezes, não é nada o que eles têm achado. Ah, eu estou com problema porque não sei o que. Às vezes, é o emocional. Simplesmente é o emocional. Ah, não precisa tomar isso. É o emocional. Então, Freud ele detectou que a maioria dos problemas físicos começam pela mente. Então, é necessário gerenciar. Tem que haver um gerenciamento para que haja resultados satisfatórios. Então, a clínica psicanalítica consiste em manter uma base do uso da parte clínica do atendimento, da escuta, do análise e o olhar técnico das relações psíquicas do indivíduo, a sua aplicação teórica na visão da psicanálise. Então, aí nós vemos a escuta como uma grande aliada no tratamento para ajudar as pessoas psicologicamente, emocionalmente. O análise e o olhar técnico, porque hoje as pessoas olham muito para diversas e tentam detectar questões que às vezes não têm nada a ver. Às vezes aquela pessoa não está sofrendo daquilo, tal, que elas até pensam que estejam sofrendo, e aí o resultado é maior quando procura um profissional que vai estar ajudando a gerenciar as emoções. Então, é necessário observar, e depois que aplicarmos essa questão clínica psicanalítica, observe outras considerações além da clínica. Então, existem temáticas, existem comentários, vocês podem até pesquisar essa questão além da clínica, para vocês verem como é importante entender esse processo clínico terapêutico. Quais são as características, senhoras e senhores, da clínica psicanalítica? Então, a partir de uma fala concreta, pode emergir o sujeito do inconsciente. Então, entre o dito e o dizer, nunca resumido a um atributo. Então, é necessário, quando aquela pessoa ela chegar no seu consultório, na sua clínica, você vai entender que vão existir comunicações, sendo elas comunicação verbal ou não verbal. Hoje, tem preocupado bastante terapeutas e recém-formados na área da terapia, da psicanálise, a situação da comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal, os senhores sabem que é um tipo de comunicação que não é falada, e ela é através de gestos, de ações, reações, e é necessário você captar, lembra daquele livro, O Corpo Fala? Então, captar, como Jacques Lacan disse, o simbólico, captar os simbólicos, como é que o inconsciente ele vai se manifestar em suas representatividades. Então, aí Lacan ele já apresenta essa base sobre os arquétipos, essa questão do imaginário, a questão, digamos também, da linguagem. Então, nem sempre o que aquela pessoa ela vai estar falando é aquilo mesmo que ela está querendo informar. E
A comunicação nem sempre também é uma comunicação falada verbalmente, mas a comunicação ela também pode ser não verbal, através de gestos, através de reações, de ações. Então, isso informa, isso traz uma probabilidade de uma transferência para situações que vão ajudar no mundo clínico, na clínica psicanalítica. Então, a partir de uma fala concreta, pode emergir o sujeito do inconsciente. Às vezes, algumas pessoas vão se. É, elas vão, digamos assim, elas vão evitar, elas vão evitar falar da sua vida. Então, quando chega ali, ela acha que pode estar falando a sua vida, entregar a sua vida para uma pessoa desconhecida. É claro que o profissional ético, ele jamais vai estar publicando, né? Publicando a vida de alguém, ele vai estar mantendo o sigilo, porque pela lei e pela ética profissional, ele tem que trabalhar dessa maneira. Então, a técnica psicanalítica evoca o sujeito para que se possa operar sobre ele, pois supõe que há um saber do lado do sujeito que ultrapassa a qualificação consciente. Então, vão acontecer manifestações de atos falhos, sonhos reprimidos, desejos reprimidos. E ali nós vamos com a teoria freudiana para o processo de interpretação. A questão é, nós vamos tentar ajudar os respectivos clientes a passar de um estado para o outro, sendo o processo da base do consciente. Então, você vai trabalhar com essa questão, com essa projeção e entender que, às vezes, não vai depender somente de mesclagens para resolver resultados, mas ajuda. Por exemplo, você pode mesclar a teoria de Freud com a teoria de Jung. Porém, a Jungiana vai estar trabalhando sempre com o lado de artes terapias. Né? Então, as artes terapias, através de uma interpretação de sonhos, de uma maneira freudiana ou de uma maneira lacaniana, ambas partes vão ajudá-los a desenvolver também as suas análises dentro de uma terapia na questão clínica. Beleza? Sequência. Então, o que é um atendimento psicanalítico? O que é um atendimento psicanalítico? Quando nós falamos essa partezinha aqui, as pessoas às vezes falam: será que o atendimento psicanalítico é igual aos outros? Ou tem um atendimento tal? Olha, como eu tenho formação nas duas áreas, na psicanálise e psicologia, eu uso também um pouco de psicopedagogia, como a minha formação também é pedagoga, em pedagogia. Então, eu utilizo algumas técnicas e faço o uso de outras técnicas e eu consigo desenvolver o análise bem mais próximo de um resultado que eu estava trabalhando para conseguir. Então, agora mesmo estou pegando vários casos difíceis, casos que você fala, nossa, como foi acontecer? Mas a gente observa no mundo clínico que as pessoas elas estão ali enxergando você como se fosse um Deus, como se fosse o resultado.
Só que você não vai mostrar para as pessoas que você é o tudo, que você é o que vai realmente resolver. Agora mesmo, uma mãe chegou com uma filha, ela achou que eu já era a solução de todos os problemas para ela. Só que aí eu falei, não, eu vou tentar. Ela ficou muito feliz porque disse que não estava conseguindo, aí encontrou tal. Mas é assim, nós não vamos oferecer mil e uma coisas. Nós não vamos prometer, não vamos fazer promessas. Nós vamos fazer eles saberem que vamos estar acompanhando ao lado, certo? Então, a questão da clínica, como nós vimos no original do grego, está ali acompanhando ao lado, ou seja, esse esse leito não, nem sempre é literalmente a cama, mas pode ser o tipificado, porque se você for observar, originalmente a palavra leito realmente é cama. Mas quando você foca na tipificação, ela desenvolve, o leito nem sempre vai identificar aquele estado em que a pessoa está deitada, mas também é a precisão, é a solicitação, é estar pedindo, uma forma de pedir ajuda para alcançar o tratamento. Então, é uma, é uma demanda que nem é observada no mundo comercial, na comercialização, mas no mundo psicológico. É aquela ajuda que as pessoas elas estão almejando, que elas estão solicitando, elas estão precisando. Então, muitas pessoas vão chegar ali com muitas demandas, olhando para os senhores, vendo como os senhores é a única solução, é o resultado, é tudo que precisava, mas vocês vão olhar pés no chão. Porque isso também pode frustrar a pessoa e desenvolver reações psíquicas. Então, um desejo reprimido desenvolve uma doença tão grande que ela pode se alastrar. Além da psicossomática, ela pode desenvolver na fisiológica. E aí isso pode enraizar, isso pode ficar crônico e isso pode atrapalhar o resultado da sessão que os senhores vão estar implantando dentro da clínica psicanalítica. Então, o que é atendimento psicanalítico? Então, a proposta da psicoterapia psicanalítica é ajudar o paciente a falar sobre si mesmo. E a partir desta fala, entrar em contato com conteúdos que fogem à sua compreensão como conteúdos inconscientes, mas que, no entanto, influenciam sua forma de agir, pensar e sentir. Então, é aquele processo que nós vamos estar implantando. Dentro da psicanálise, existem dois tipos de análises: o de processo e o de conteúdo. Então, ambos têm os seus roteiros. E esses roteiros vão precisar das ferramentas, da fala, da escuta. Então, o objetivo dessa matéria é mostrar o funcionamento, a valorização, o que acontece no momento e por trás dessa questão e o além da clínica. Então, é muito interessante entendermos algumas questões que parecem que sejam insignificantes, mas elas vão criar perspectivas, elas vão estar é, dando uma estruturação no profissional da psicanálise e trazendo um bom reflexo para o cliente que vai estar passando por esse análise, por essas sessões ou aquelas sessões que vocês fecharem com as respectivas, certo? Na sequência, aí nós vemos aqui por que Freud ele é considerado o pai da psicanálise. Claro que em 1856 e 1939, o austríaco, ele, Sigmund
exclamam Freud, porque se vocês observarem na historicidade da biografia de Freud, muitos chamavam ele de Sigismund, né? Sigismund, Sigismund. Aí hoje, atualmente, nessa contemporaneidade, muitos chamam de Sigmund Exclusion Freud. Então, existem uma variedade de narrativa nas falácias, questões também de tradução e outros pontos mais. Mas Sigmund Exclusion Freud, ele era chamado de tio Freud, né? Ele era chamado de tio Freud, e até para nós hoje nós temos algumas considerações, alguns que têm essa intimidade com as literaturas de Freud, brincam, chamam também como questões íntimas. Então, Freud, ele foi o pai da psicanálise, ele foi o idealizador, o criador da psicanálise. Então, a psicanálise é fantástica, ela trouxe para diversos estudantes a valorização, o porquê precisamos investigar a mente das pessoas, ou até mesmo nós podemos fazer uma autoanálise. Isso pode ser fundamental, isso pode nos ajudar a gerenciarmos as emoções. Então, isso é muito interessante quando valorizamos essa questão didática dentro das primordialidades ou dos princípios da psicanálise. Sequência. O que é uma clínica psicanalítica, meus excelentes? O que é uma clínica psicanalítica? Então, essa clínica psicanalítica, ela é vista, é falada, é observada por muitas pessoas. Diversos tipos de pessoas têm estudado a psicanálise e têm até seguido por questão das suas primordialidades. Diversos tipos de pessoas profissionais têm estudado a psicanálise. Mas o que é uma clínica psicanalítica? A clínica psicanalítica parte da escuta do sujeito, do inconsciente, do sujeito como efeito do discurso do outro. Entretanto, há uma condição necessária para que, para que esse trabalho seja possível. Então, aí nós vemos a, a instauração da transferência. Então, a clínica psicanalítica, ela tem esse objetivo de extração, extrair informações do cliente, do paciente, para que, em cima dessa transferência, possa trabalhar com aquela pessoa, terapicamente falando, e na descoberta, a origem pela qual, ou seja, o que causou aquele mal-estar emocional. Então, a psicanálise tem esse objetivo de procurar analisar na raiz qual foi a causa dessa doença psicossomática ou tais tipos de doença, porque às vezes a gente fala, não, as psicossomáticas já é bem vista, já é falada, que é um conflito que acontece emocionalmente, mas que também pode estar transferindo resultados para o corpo. Então, hoje as pessoas têm sempre perguntado o que é uma doença psicossomática na psicanálise. Então, a psicanálise vai estar dizendo o seguinte, que doença psicossomática é quando conflitos psíquicos não elaborados se manifestam diretamente no corpo, sem passar pela simbolização verbal
gerando sintomas físicos. Então, há uma probabilidade. E aí, existem o que é uma doença psicossomática na visão geral, na visão psicológica, que eu acho muito interessante, que a questão das doenças psicossomáticas, eu gosto muito desse termo fraseado, são problemas físicos, dores, alterações no corpo, que surgem ou são agravados por questões emocionais, como estresse, ansiedade ou traumas, onde a mente afeta diretamente o corpo. E aí, manifestando sofrimento psíquico em sintomas reais, sem uma causa orgânica aparente, claro, como gastrites, dores de cabeça, problemas de pele ou musculares, mostrando a forte conexão entre emoção e saúde física. Então, é aí, eu gosto dessa expressividade, muito interessante, essa colocação clínica. Então, se nós não entendermos esse processo clínico, teremos dificuldades. Então, a transferência dentro de uma técnica psicanalítica, que é a associação livre ou livre associação, vai estar ajudando. Então, por isso que existem algumas terapias psicológicas ou psicoterapias que podem ajudar. Claro que nós vamos estar falando de terapias como a psicodinâmica, que foi criada por Freud, a psicodrama, psicotraumas e outros tipos, né? Tem a terapia positiva, tem a terapia que nós trabalhamos a, a, em cima daquele problema, daquela situação das pessoas e ajudamos aquela pessoa a gerenciar suas emoções. Então, isso é muito importante. E tem outras diversas terapias, a, a, as terapias que elas estão aliadas ao contexto terápico das ações terapêuticas que vão estar ajudando as respectivas pessoas a melhorarem, ou seja, a terem um resultado melhor nas questões emocionais. Então, muito importante. Na sequência, como é o trabalho de um psicanalista? Agora, um psicanalista, isso aqui é interessante também, porque as pessoas têm perguntado, professor, como é um trabalho de um psicanalista? Eu queria saber. Então, ó, é trabalho do psicanalista adentrar o plano inconsciente do paciente, trazer sonhos, lembranças e símbolos com o uso de técnicas. Então, o seu papel como psicanalista é adentrar o plano inconsciente do paciente, trazer sonhos, lembranças e símbolos com o uso das técnicas. Então, as técnicas psicanalíticas vão ajudar as respectivas pessoas a se conectarem ao mundo de transferência. Então, todo esse processo é benéfico ao paciente que compreende melhorar ou ter um resultado para si mesmo, né? Ou compreender melhor a si mesmo e com o tempo se torna apto a superar traumas, dores, medos e outros tipos de transtornos. É um recurso. Então, é um recurso terapêutico que vai estar promovendo resultados. Então, aí a gente entende que o psicanalista, com suas técnicas, ele consegue produzir um recurso para
que a pessoa possa se desenvolver e possa crescer no lado do entendimento das questões conflituosas, como gerenciá-las, como lidar com tais questões e se posicionar e equilibrar a sua vida emocional. Então, hoje, existem muitas pessoas que elas já vêm com problemas. Aí as pessoas falam, surtou de repente. Não, já vem com problemas há tempo. Então, vai rolando, rola hoje, rola amanhã, vai virando uma bola de neve. E aí, quando estoura, bate em cima do peito, então, aquela pressão psicológica, a pessoa não aguenta e ela surta. Tem outros processos, e aí tem gente que fala, não, foi de repente. Não, não foi de repente. Alguma coisa aconteceu, estava acontecendo. Então, por isso que é bom fazer os análises de vida pregressa, observar a família, observar estados comportamentais, ver a situação, o que está acontecendo. E aí detectar problemas e implantar dentro de um processo. Então, esse processo analítico. Agora, quem faz psicanálise pode clinicar? Não existe nenhuma lei que proíba o psicanalista de clinicar. Então, afinal, ele se formou e estudou para isto, essa questão. Então, contudo, o único fator que pode o impedir será a insegurança ou incerteza que tem com relação ao que foi aprendido. Então, nesse contexto, a resposta para a pergunta do título é sim, o psicanalista pode clinicar. Então, só que tem um processo também, sempre falamos em processo, porque é algo que está encaminhando para a resultados. Então, aquele desenvolver vai estar exigindo um posicionar de cada um profissional. Professor, eu encontrei ali, eu formei meu cantinho e estou organizando para a minha clínica psicanalítica. Claro que quando você se formar, você concluir o seu curso, então, para isso é necessário fazer em uma instituição séria, organizada, claro que como a nossa também a AMA, com o Instituto MR e as vinculações com faculdades e com o Conselho de Psicanalistas, para que isso dê embasamento, isso dê um respaldo e isso dê um apoio moral e profissional. Então, por isso, por exemplo, você já termina, você só pode, porque tem pessoas que perguntam, professor, eu cursando, posso clinicar, posso fazer terapia, sessões? Não pode. A única a probabilidade de clinicar cursando é no treinamento, é na supervisão que vocês vão estar passando por esse processo supervisionado. Aí essa questão ela entra em praticidade, mas você já começar a captar clientela sem estar concluído, não pode. Segundo, as questões institucionais é considerado ilegal. Agora, quem já é terapeuta, aqui nós já temos um profissional, né? O nosso colega Albélio Freitas, ele já é um profissional da psicologia, mas ele está fazendo a psicanálise. Então, quer dizer, ele já pode clinicar, ele já é um profissional, ele está fazendo a psicanálise porque ele está querendo complementar, e isso vai lhe dar um respaldo maior profissionalmente, porque faz as duas áreas. E isso é muito bom, certo? O meu caso já foi diferente. Eu fiz primeiro a psicanálise, depois que eu fui fazer a psicologia. Então, mas vice-versa, não importa. O importante é você conciliar uma profissão com outra para ajudar. Então,
todos os profissionais podem fazer a psicanálise, todos, seja lá quem for, da física, da matemática, da química, que parece que não tem um contexto com a psicanálise, mas tem. Se você for observar, a psicanálise, ela estuda todos os campos científicos. Então, ela se difere das diversas terapias por essa questão, porque ela tem essa importância em valorizar as diversas ciências. E aí há uma importância no entendimento, há uma importância para a atuação. E a psicanálise, ela está em todos os lugares. E aí vocês veem como é importante gerenciar essas questões, observar essas questões. Então, a clínica de um psicanalista deve ser bem elaborada. Ele deve, primeiro, pegar essa autorização, que a formação já leva os seus documentos, o histórico, o diploma, a carteirinha, ele já está ali, ele já ganha a integração no conselho, na associação, no conselho federal, organizadamente pela AMA, de representação como profissional da área. Então, quer dizer, só que às vezes, lá na frente, você pode precisar de quê? De um CNPJ. Porque esse CNPJ vai ser bom para você, porque você vai desenvolver algo além do profissional, você vai movimentar o profissionalismo pessoal e particular também. Não, eu dependo da instituição que eu me formei na questão de apoio, de vinculação, de filiação, mas você precisa também de caminhar com suas próprias pernas na questão de uma documentação à parte. Então, CNPJ é algo que vai identificar você como uma pessoa jurídica. Então, você vai trabalhar e vai poder emitir algumas, digamos, notas fiscais, comprovantes, certo? Então, você como profissional. Agora, você, claro que desenvolvendo. E outra, é bom até falar sobre isso porque pode ajudar. Nós temos até o advogado da AMA, que hoje ele não está aqui, ele está estudando a psicanálise também conosco. Então, todos os profissionais da psicanálise, ele precisa, lá na frente, desenvolver esse CNPJ, e se ele conseguir o MEI, já lhe dar uma permissão como isenção do alvará de licenciatura do lugar, de licença do lugar. Então, quer dizer, você vai ter essa isenção e essa isenção vai te ajudar a, a, a desenvolver, com licença, o seu espaço ali trabalhando. Uma licença do terreno, a licença é municipal, mas a licença profissional, terapicamente falando, vocês recebem da gente, da nossa instituição, certo? Vocês vão estar se formando, vocês recebem esses documentos, vocês podem colocar na parede, claro, vocês podem fazer uma cópia original colorida para não deixar a original na parede e deixa lá. E aí é uma representação, é uma autorização que vocês já têm, que vocês realmente foram formados. Então, por isso que um psicanalista clínico, ele não pode dizer que é um psicanalista clínico se ele fez o curso somente em 3 meses. Teve uns anos atrás, teve um psicanalista que chegou lá na nossa central, e aí lá nós temos 4 salas, né? Então tem um departamento estrutural, lá nós funcionamos cursos profissionalizantes,
atendimentos diversificados. Atendimentos jurídicos, atendimentos psicológicos, psicanalíticos, vários tipos de atendimentos. Mas nós também temos outros setores lá, teológicos, tal, questões que atendem à religião, também nós temos, são vários setores. Então, nós desenvolvemos ali e chegou esse rapaz querendo se filiar na nossa associação, no nosso conselho. Aí eu pedi o documento. Quando ele chegou lá com o certificado, eu verifiquei um curso de introdução à psicanálise. Isso não é um curso de formação psicanalista. Esse é um curso de noção à psicanálise. Então, ter noção à psicanálise é uma coisa. É você ter um curso para conhecer o que é psicanálise, o que é ter uma noção. Mas o curso, formação em psicanálise, tem que passar pelo tripé psicanalítico. São os três. Quando fala tripé, são três pés ramificados a uma autorização profissional. Então, quais são elas? Teoria, prática e supervisão. Então, tem que passar por esse processo. Então, segundo o Conselho Federal, que está acima do Conselho Regional e Nacional, não aceita tipos de pessoas que têm essa formação rápida, certo? Bem avulsa e não é aceita, porque tem que passar por um processo do tripé, o que dá a condição da formação e aceitação. Então, ele não passou por nada, só foi uma introdução. Eu falei, não, isso aqui não é. E aí ele sumiu, desapareceu, porque ele passou a entender que realmente nenhuma instituição vai aceitá-lo ou aceitar pessoas que teve uma formação, ou seja, não foi nenhuma formação, foi uma noção, um curso de 3 aulas, praticamente 3 dias. Ele já estava dizendo que já era psicanalista. Então, isso é muito sério. Aí, por isso que o Ministério Público entra com intervenção, porque vai indo e aí desenvolve. Então, hoje, nós temos muitas questões aqui que é muito interessante. Então, nessa parte aqui, nós vamos estar comentando. Por exemplo, o mercado de trabalho do psicanalista é vasto. É vasto, professor? Com certeza. Então, ele pode trabalhar em consultório ou clínica particular, hospitais e postos de saúde, além de empresas, ONGs, indústrias, escolas, creches, varas judiciais, sistema penitenciário. Inclusive, tem gente trabalhando na penitenciária nesse processo aqui terapêutico. E em setores ligados à assistência social e saúde, como os CAPs. Então, olha para vocês verem. Esses dias, uma afiliada nossa e aluna nossa entrou em contato feliz. Professor, tal, eu só quero que o senhor passe aí o número de portaria. Quando vocês receberem o diploma, atrás tem um número de portaria. Aquela portaria é a autorização ligada ao o órgão federal, o Ministério do Trabalho. Então, ali já é a portaria. E você tem que focar, porque eles vão perguntar: me passe o número de portaria. Então, o número de portaria vai identificar ligado ao CBO, que é o Código de Classificação de Ocupação Brasileira. Então, é autorizado. Então, ela ligou feliz e dizendo que o município lá no interior da Bahia estava assinando a sua carteira como
psicanalista clínica. Então, isso é interessante, isso é muito bom, isso é louvável. Então, quanto mais você faz o curso de psicanálise e você faz algumas especializações, eu recomendo, isso é ótimo. Faça especializações. Não, ó, vou fazer é, psicogerontologia, vou fazer psicanálise infantil, psicologia analítica. é, Isso é fantástico. Então, quando você complementa, isso te enriquece. Não, eu vou fazer outras especializações. Enfie as caras e façam mesmo. Terapia de casal, terapia isso, terapia. É fazer e fazer. E vocês vão ver, isso vai ser muito bom. Agora, muitas pessoas também têm perguntado, professor, quem fiscaliza o psicanalista? Tem diversos órgãos. Então, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicanálise, Ministério Público e autoridades que têm competência para fiscalizar o exercício profissional do psicólogo, do psicanalista, incluindo-se, no caso, a prática da psicanálise. Então, se você trabalhar perfeitamente, não vai haver nenhuma intervenção jurídica e da lei. Mas se você trabalha fora da ética, dos padrões, pode ter certeza que alguma coisa lá na frente pode ser acionado para visualizar você com o seu procedimento. Mas claro que eu estou falando com pessoas aqui preparadas, pessoas inteligentes e cheias de potencialidades que vão dar o melhor, vão se esforçar e vão seguir o padrão ético para o desenvolvimento. Isso é muito bom, certo? Isso aqui é fantástico. O que precisa para atender como psicanalista? O que precisa? Então, a interrogação: o que precisa para atender como psicanalista? Para se tornar psicanalista, é necessário ter um curso reconhecido de psicanálise e passar pelo tripé psicanalítico, que são teoria, prática e supervisão. Então, simplesmente isso. Agora, algumas pessoas têm, assim, dúvidas, né, sobre valores. Claro que um salário de um psicanalista pode ser de até 10 mil reais, se vocês forem observar, de um salário até mais de 5 salários, a depender do que estiver trabalhando e onde. Então, se você trabalha para você, é uma luta, é uma batalha. Você, claro que vai estar lutando para investir, mas você é uma pessoa que conseguiu, né, uma carteira assinada. Claro que você vai estar. Teve um errozinho aqui, a gente vai depois enviar para vocês, consertar. Claro que vocês vão se valorizar, vocês vão trabalhar para vocês, mas também vocês podem trabalhar para outras instituições, certo? Então, como o meu caso, eu trabalho lá no instituto que eu tenho, mas eu dou aula, faço prestação de serviço para outras instituições, aqui de Salvador, Santa Catarina, e enfim. Então, é muito fundamental você pensar em se evoluir, em crescer. Então, o valor de uma consulta de um psicanalista, claro que podemos afirmar que uma sessão custa, em média, entre 70. Esse aqui, 70 é o comunitário, o valor popular, comunitário. Então, um valor simples, tanto online ou presencial pode ser, mas um valor nacional, segundo o Conselho Federal de Psicanálise, uma só sessão, senhoras e senhores, está no valor de 180 ou 220. Quer dizer, uma só pode ser até 280, a depender também do local, da situação e de quem é que vai ser tratado. Então, pode ser muito mais,
certo? Tem colegas que cobram uma sessão 450, uma só, entendeu? Não é um absurdo, é porque tem que se valorizar, tem que mostrar, porque não é brincadeira. Seguir esse processo de acompanhar alguém que está com a vida ao lado avesso, você sabe que não é brincadeira. Então, eu peguei um caso agora, sábado, eu peguei um caso agora, foi sábado não, foi essa semana agora, quarta-feira, ontem. Então, um caso assim que, se você parar para observar, não é brincadeira, desgasta com o profissional, mas você se valoriza e você sabe que é possível ajudar aquela pessoa a gerenciar as suas emoções. Então, você está aqui para isso mesmo. Então, senhoras e senhores, valorizem essa questão. Aí nós vemos aqui, claro que quando nós mostramos, já vamos finalizar, que pode ser entre 70 a 400 reais, como nós falamos, certo? Aí nós vemos aqui quanto tempo dura uma sessão de psicanálise. Claro que, a depender da situação, pode ter 30, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40 a 50 minutos, até uma hora. Geralmente eu coloco uma hora, mas às vezes tem casos que não há necessidade de uma hora. Às vezes a pessoa também não quer, então a gente se torna flexível, né? A gente precisa se aliar. É por isso que no contrato psicanalítico que nós falamos é o acordo que é feito entre o profissional e o cliente, o seu cliente, certo? Beleza, vamos lá. Sequência. Qual a função do psicanalista clínico? Então, é trabalho do psicanalista adentrar, como nós falamos, aqui só é uma confirmação e uma reafirmação, o plano inconsciente do paciente e trazer sonhos, lembranças e símbolos com o uso de técnicas. Todo esse processo é benéfico ao paciente que compreende melhor a si mesmo e, com o tempo, se torna apto a superar traumas, dores, medos e outros tipos de transtornos. Beleza? E aí, por fim, finalizamos a nossa aula. Quero perguntar aos senhores, no bate-papo, se vocês têm alguma pergunta, vocês querem participar, fique à vontade. Vamos lá. Senhor Valdemir, senhor Obélio, nós estamos praticamente finalizando o ano, né? Então, há, há uma probabilidade de muitos viajarem. Agora mesmo vamos entrar em recesso, dia 20, e aí tanto a AMA quanto o nosso instituto também, a ETEB, também vai estar entrando, os nossos departamentos lá, aliáveis à instituição, vão entrar em recesso dia 20 também. A faculdade também, que nós aliamos, dia 20. Agora mesmo fizemos uma parceria com a outra faculdade. Eu estou passando para vocês porque, se vocês quiserem fazer uma outra graduação ou uma pós-graduação, nós estamos com a Faculdade FASU e aqui no São Caetano, o Instituto é polo dessa faculdade de Minas. Então, é nota máxima no MEC e, se vocês desejarem, vai ser muito bom. Vai ser ótimo. Então, nós já fizemos, já o contrato já está estabelecido, já passamos pelo treinamento. Janeiro, já estamos divulgando, mas em janeiro já vamos começar a levantar turmas. E aí a gente passa todos os procedimentos. Nós temos a plataforma nossa do São Caetano, a nossa plataforma de diversos cursos, pós-graduação. Nós temos mais de 1.000.
graduação nós temos muitas áreas boas, certo? Então, estamos juntos. Então, se não tem, meu excelente Obélio, tudo bem, meu nobre? Tudo bem, professor? Isso aí. Tudo bem? Sim, estou ouvindo. Não, a pergunta que eu quero fazer é que o senhor falou sobre o atendimento, né? Quem pode indicar. O senhor falou que nada impede, né? Só tendo curso completo, passando período de teste e tal. Mas o senhor falou que a única coisa que pode impedir a pessoa de clicar são duas coisas: a incerteza e a insegurança do conteúdo. Caso isso aconteça, qual é os passos, né, que essa pessoa deve fazer para vencer tanto a insegurança como a incerteza? É, isso aí a gente mostra dentro de uma prática. Por exemplo, o primeiro passo que a pessoa precisa dar para começar a clinicar e vencer essa insegurança é ele acreditar nele mesmo e encarar a realidade. Ele partir para cima e vencer aquele medo, porque fica com aquele frio, aquele medo, aquela coisa nos primeiros atendimentos, mas é ele desenvolver, criar coragem, é ele desenvolver. Então, aí eu vejo isso logo nos primeiros passos, eu encarei, eu fui corajoso, falei assim, não, vou partir para cima, eu tenho que ir, mas foi aquele desafio. E hoje eu tenho muitos clientes nas terapias. E hoje, quando chego assim, tal, claro que a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que ser bem ético, não olhar e dizer, pronto, já sei. Não, a gente vai estudando o caso, mas a gente detecta, a gente, com muitas sessões e praticidades, a gente detecta muita coisa rápida. Só que a gente, por cautela, não vamos logo bater o martelo e dar por concluída a sessão logo que nós estamos iniciando. Não, não tem como, isso é antiético. Então, a gente encara. Primeiro passo é encarar mesmo, é acreditar em você mesmo e encarar, partir para cima, entendeu? E desenvolver as suas sessões, lembrar das análises, das teorias. Eu comecei a desenvolver teorias. Eu aprendi uma coisa que eu achei interessante. Eu via muitos colegas só preso em Freud. Eu falei, espera aí, eu vou estudar as teorias de todo mundo. Aí eu procurei até a teoria de uns mais novos, né? Como o André Green, outros aí, os mais novos. Eu falei, então, olha que interessante. A gente pega essas teorias, se vai fazer tratamento com crianças, a gente coloca teorias de A, utiliza, coloca em caixa para ver se dá certo, e eu tenho tido resultados. Eu atendo idosos, atendo crianças, atendo mulheres, atendo casais, todo tipo. Então, além da teoria, você deve acreditar em você mesmo e partir para cima mesmo, porque realmente dá aquele frio nos primeiros passos, tem o medo de errar, o medo de fazer uma análise errada, de achar uma coisa e é outra. Então, é o que sempre muitos pensam. Mas é encarar, partir para cima e lembrar do que aprendeu na teoria, é o que viu, na prática, na supervisão, e aí já foi. Entendeu, meu nobre? Feliz, né? Obrigado. Outra coisa que, assim, eu nunca tinha ouvido isso de pessoa que falou sobre o roteiro, né? Do processo e do conteúdo. Exatamente. Aí depois eu vou pesquisar melhor, porque eu nunca tinha ouvido Exato. pessoa na faculdade fala sobre eu sigo o roteiro, a depender do processo e do
conteúdo. Aí achei interessante essa fala aí. Não exatamente. Não, até eu, quando eu também estava estudando, falei, nossa, eu não, nunca pensava nisso. Quer dizer, a psicanálise, o processo dela é investigar, analisar, né? Investigar a mente. E aí apresenta esses dois tópicos fundamentais, dizendo que a psicanálise tem dois tipos de análises, que é o processo e o análise de conteúdo. Então, é muito interessante, porque fazem parte desse roteiro. Geralmente, o de processo é um pouco mais que requer, né, que puxa mais, porque é através dele que o análise de conteúdo vai começar a desenvolver dentro do que foi investigado. Então, os pontos pregressos, vida familiar, aí utiliza aquele roteiro da anamnese, né? Que a anamnese tem um roteiro que, como ferramenta, então vai ajudar na escuta, vai pesquisar, vai analisar a família, como é que foi a infância, como é que foi viver com os dois irmãos ou três irmãos. Inclusive, Anna Freud e Melanie Clay não tiveram vidas boas assim no início das suas vidas. Por exemplo, a Anna Freud, a filha de Freud, ela teve um problemão com seus irmãos. Inclusive a Sophie, né, que inclusive depois morreu, faleceu, ela tinha um problemão, porque a irmã dela era mais bonita do que ela. Então, gerava assim um incômodo, inveja e outras coisas. Os pais também contribuíram. E sempre os pais ficavam ali paparicando a Sophie e nada de Ana. E aí, Ana, ela também, isso foi gerando situações. Então, elas brigavam sempre, elas não se davam bem também com seus pais, não era? Depois que Ana Freud se firmou com seu pai, ficou até a sua morte, que Freud teve um câncer no palato, né, na mandíbula, e aí já teve até caso de eutanásia, que ele já estava no estado terminal e autorizaram a morte, aquela coisa toda, tá? Mas Ana Freud estava lá, estava até o final com ele. É tanto que ela seguiu a pedagogia e a psicanálise, trabalhou muito com crianças em colégios, crianças, mas ela abriu com colegas uma, um, um espaço, uma clínica terapêutica para crianças, e ela foi muito feliz nessa questão da terapia infantil. Como Melanie Clay também, ela estava estudando para ser médica, deixou de ser médica para ser uma profissional da psicanálise. Então, é muito interessante, a gente tem essas informações e são fantásticos. Mas é isso mesmo, meu nobre Alberto. É muito interessante mesmo essas informações, né, básicas que elas chamam a atenção e isso enriquece e é muito interessante. Aí toda vez que eu sento para atender, eu penso nesse conteúdo e nesse processo. Então, primeiro eu pego de processo, aí eu começo fazer aquele levantamento todo, a escuta, a análise comportamental, a análise de comunicação verbal e não verbal. Eu faço aquele levantamento, eu olho logo e capto logo e começo a fazer aquele levantamento e pego tudo que é para me pegar. Eu extraio tudo dessa pessoa. É tanto que ela se sentiu à vontade comigo. Ela tem 17 anos, aí a mãe dela teve que sair, ela falou, não, eu quero que minha mãe saia. E aí ela começou, se sentiu à vontade e começou a falar. Ela falou algo para mim que nunca tinha falado para a mãe dela, por isso que é o motivo do sofrimento dela. Mas, como a gente mantém nesse sigilo, então esse análise de processo é fantástico, porque ele mexe mesmo, ele fuça lá dentro, e aí a pessoa fala. Casos assim que eu estava dando aula sobre a psicologia jurídica e criminal, tem casos que a gente tem que se aliar
com as leis, porque a gente não vai poder resistir, porque nós somos ouvidos, nós estamos dando aula aqui, somos ouvidos, escutados, né? Somos ouvidos, eles ouvem, as autoridades nos ouvem. Então, independentemente disso, os profissionais têm que estar sempre do lado da lei. Então, se houver uma necessidade de contribuição de uma pessoa que você está atendendo, que ele nunca falou para ninguém, mas ele é uma pessoa que cometeu delitos gravíssimos e está foragido, se as autoridades entrarem em contato também, e se houver uma permissão para falar, você tem que falar, você tem que contribuir para com as autoridades, porque há uma questão de cumplicidade e omissão. Isso é um perigo. Isso, isso fica, leva a risco, né? Em risco a profissão. Mas tudo certo. É isso aí, meu nobre. Mais alguma pergunta? Não, quero agradecer pela oportunidade e pedir que me mande informações sobre esse novo processo aí que o senhor falou sobre essa faculdade. Aí, a depender Pronto. dos cursos, Sim, eu vou estar, eu vou ter um treino, vou passar um treinamento para uns colaboradores que estão aí. É uma equipe nossa que vão estar também ajudando. Aí depois vamos começar a permitir a plataforma. Aí o senhor vai ver lá, o senhor vai ter acesso à plataforma, o senhor vai ver diversos cursos, e aí o senhor pode escolher lá e depois voltar para a gente aqui que a gente alinha. Mas vai ser tá muito bom. bom. Os valores são bons, a faculdade é muito boa, e a gente vai conversando após mesmo. São muitas pós boas. Isso pode fazer. Teve um cidadão que ele, sendo psicólogo, psicanalista, ele falou: vou fazer uma pós em psiquiatria. Aí ele incrementou, fechou. Mas Rapaz, tem que fazer medicina, né? é, Fazer é isso medicina aí. para ser psiquiatra. É, exatamente. Então, Tá bom, professor. um forte abraço para vocês, meu nobre Obélio, meu nobre Valdemir. Um abraço. Até a próxima aula. Outros professores vão estar também aí lecionando e depois, né? É Depois, só ano que vem, né? Porque já só tem o ano que recesso, né? vem. Dia, hoje já são 18, faltam dois, né? Dois dias. E aí já foi, fechou Ah, entre recesso, só agora, ano que vem. Mais um abraço para a vocês. previsão para terminar esse curso é quando, professor? Oi? A previsão de terminar esse curso é quando? É, Esse que nós estamos fazendo. é o ano que vem mesmo. Agora, o mês eu esqueci, mas são 12 meses, um ano. O ano que vem vocês concluem. Ah, tá bom. É isso mesmo. Um abraço então, meus nobres. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.